Daqui a pouquinho a gente conversa também com o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema. Hoje é dia de falar sobre estreias no cinema e a gente fala especialmente sobre Oscar 2021 hoje. Então já saíram os indicados e aqui no Bom para Todos a gente vai trazer o Luiz Zanin comentando os indicados a melhor filme e melhor direção. Além disso, a gente também fala sobre festivais de cinema que estão rolando online para que você possa acompanhar filmes, descobrir um monte de filme interessante. Então, hoje vai ser um papo também bastante interessante com o Luiz Zanin. E esse nosso oásis de cultura aqui no Bom para Todos, para quebrar um pouquinho esse clima pesado de todo dia falando sobre política, porque o cenário não é nada bom, né? Vamos começar com as principais notícias do dia? Deixa eu pegar. Hoje eu estou me sentindo um pouco mais sozinho, porque a gente está sem o WhatsApp, né? O WhatsApp caiu de todo mundo, pelo jeito, então eu não tenho os comentários aqui que minha equipe, meu pessoal mais próximo fica me mandando. Vocês também devem estar nessa. Vamos lá, olha só. Lula chamou a pandemia de terceira guerra mundial e fez um apelo ao presidente da França para mobilizar países contra a Covid-19. Foi numa entrevista ao jornal Le Monde. Lula disse o seguinte, vamos ver. Desde o início da pandemia, nem o G20 nem o G8 se encontraram para falar sobre o assunto. É urgente. Apelo ao presidente Emmanuel Macron, chame o G20. Ligue para Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin e o resto. Estamos em guerra. É a terceira guerra mundial e o inimigo é muito perigoso. A vacina não deveria ser um produto de mercado como é hoje, mas se tornar um bem comum da humanidade. Quase 80% dos brasileiros acham que a pandemia está fora de controle no Brasil. 82% têm medo de pegar a Covid. É o que mostra a pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje, e ouviu 2.023 pessoas entre os dias 15 e 16 de março. A pesquisa aponta ainda que 71% dos entrevistados são a favor de medidas restritivas no comércio e serviços para combater o avanço do novo coronavírus. O Brasil tem hoje quase 12 milhões de infectados e está chegando a 290 mil mortes por Covid. E Jair Bolsonaro acionou hoje o Supremo Tribunal Federal para derrubar medidas restritivas adotadas no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e na Bahia. Nessa ação, Bolsonaro quer que qualquer medida passe pelas assembleias legislativas antes de ser adotadas pelos estados e Distrito Federal. Bolsonaro pede que o STF, abre aspas, estabeleça que, mesmo em caso de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exijam respaldo legal e devam preservar o mínimo de autonomia econômica das pessoas, possibilitando a subsistência pessoal e familiar. Num despacho publicado no Diário Oficial da União nesta madrugada, Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei que garantia internet gratuita para alunos e professores do ensino básico, que estão há um ano já em aulas remotas para evitar justamente a Covid-19. Bolsonaro justifica esse veto dizendo que o projeto contraria o interesse público e é inconstitucional. O ministro da Economia e da Educação recomendaram o veto ao projeto de lei que, de acordo com o governo, dificulta o cumprimento do teto fiscal e da regra de ouro. Bolsonaro é chamado de novo de genocida em mais um protesto em Brasília. Foi hoje de manhã em frente ao Palácio do Planalto. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ontem, 5 manifestantes foram presos, também em Brasília, ao abrir uma faixa com a palavra genocida. Rodrigo Pilha, que é um desses manifestantes, continua preso. A Defensoria Pública da União enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus para evitar prisões e inquérito contra manifestantes. O HC visa proteger toda a opinião política manifestada de forma individual ou organizada,
pede o fim de prisões baseadas na Lei de Segurança Nacional e o trancamento imediato de inquéritos e investigações policiais baseados nessa lei. Felipe Neto organizou um coletivo de juristas para defender vítimas de cerceamento de liberdade de expressão. O youtuber foi denunciado por Carlos Bolsonaro depois de chamar o presidente de genocida. A justiça suspendeu esse processo, mas, de olho em outras vítimas, ele criou então o Cala a Boca Já Morreu. Vamos dar uma olhada nessa fala dele. E esse movimento tem como objetivo defender gratuitamente toda e qualquer pessoa no cenário nacional que venha a ser perseguida, que seja alvo de qualquer ato de abuso de autoridade contra a liberdade de expressão. O movimento Cala a Boca Já Morreu é um movimento apartidário, formado por advogados e advogadas de 4 escritórios. Caso você seja vítima de qualquer tipo de ato nesse sentido descrito aqui, entre no site www.calabocajamorreu.com.br. No site você vai ter todas as informações para saber se você está apto ou não a receber essa defesa e vai poder entrar em contato com a nossa equipe para poder botar, né, suas informações, preencher um formulário e a gente vai entrar em contato com você. É muito importante ressaltar, nós vamos proteger e defender pessoas que sejam de fato alvo de processos ou investigações que cerceiam sua liberdade de expressão com o uso do abuso de autoridade. Isso significa que nós não estamos em defesa de pessoas que incitam o discurso do ódio, que pedem fechamento de Congresso Nacional, que defendem qualquer ruptura institucional, como pedir golpe militar, pedir AI-5, fechamento do STF, ou pessoas que ameaçam governantes, governadores, presidente, integrante do STF, seja lá quem for. A nossa sociedade deve ser livre para fazer críticas políticas, sejam elas enfáticas ou não, sejam elas contundentes ou não. Leandro Forte já está aqui com a gente para comentar um pouquinho as notícias do dia, fechando a nossa semana. Oi, Leandro, eu já dei parabéns para o Leandro fora do ar, porque foi aniversário dele ontem, mas quero deixar registrado os nossos parabéns aqui também, para que o nosso público que gosta tanto do Leandro também possa mandar parabéns aqui nas nossas redes sociais. Então fica mais uma vez o parabéns. Tudo certo por aí? Tudo bem com você, Leandro? Tudo bem, muito obrigado pelos parabéns. Você já me mandou parabéns ontem e está me desejando hoje aqui ao vivo para as pessoas também saberem. Eu adoro receber parabéns, né? Não escondo isso de ninguém. Sou louco por aniversário, né? Sempre usei meu aniversário para fazer festa, eu e os amigos, mas infelizmente é o 2º aniversário que eu estou comemorando na quarentena. Estou completando 55 anos e estou muito feliz, né, de estar recebendo esses parabéns, essa chuva de carinho que eu tive ontem lá nas minhas lives do DCM também. Então, muito obrigado a vocês todos. E já adianto a minha gratidão a quem me desejar parabéns fora aqui do programa. Então, olha só, Thalita, tem essa discussão. Eu queria começar falando, se você me permite, já falar sobre essa questão da Lei de Segurança Nacional, porque essa questão nos coloca numa situação um pouco desconfortável. É uma discussão importantíssima. É absurdo o uso da Lei de Segurança Nacional, sobretudo contra manifestantes, né, sobretudo contra crimes de opinião. Mas o Daniel Silveira, aquele deputado bolsonarista, né, aquela besta fera, aquele imbecil com cérebro de amendoim, ele foi preso com base na Lei de Segurança Nacional por estar ameaçando, fazendo críticas, enfim, por estar usando a liberdade de expressão para extrapolar todos os limites, mas mesmo assim ele foi também preso, perseguido, né, está esperando, está fazendo parte de um inquérito tal, por conta do uso da Lei de Segurança Nacional. Então, no fim das contas, a lição que nos resta é o seguinte: nós não podemos permitir que a Lei de Segurança Nacional seja usada para nada, nada. Porque que é do Partido da Causa Operária, e que volta e meia ele conversa comigo lá no DCM, é de que toda vez que você tem uma medida arbitrária contra a direita, e a gente comemora, pode ter certeza que aquilo está sendo feito, na verdade, para se voltar contra a esquerda de forma mais virulenta. Então, já usaram a Lei de Segurança Nacional contra o Felipe Neto, Carlos Bolsonaro usou a Lei de Segurança Nacional contra o Felipe Neto. Ontem usaram a Lei de Segurança Nacional contra manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. E não sei se você sabe exatamente como é que foi, mas estava passando um carro da PM, que parou o carro, e com base na Lei de Segurança Nacional, soldados da Polícia Militar conduziram manifestantes à Polícia Federal.
Isso é uma citação mórbida dos guardas de esquina, que só acontecem em momentos como esse, em momentos onde o fascismo ele passa a contaminar o tecido social. Então é muito grave. Então já está se discutindo, inclusive, acho que o Gilmar Mendes está discutindo no Supremo Tribunal Federal uma decisão para disciplinar a Lei de Segurança Nacional até que o Congresso volte aí sim uma lei de segurança nacional que nada tem a ver com crime de opinião, porque isso não faz nenhum sentido, né? Essa Lei de Segurança Nacional, já falaram por aqui, que é um entulho, inclusive, da ditadura militar. Ela foi feita, acho que em 1985 e persiste até hoje. 83, e é muito criticada, de fato, né? E deixa eu acrescentar isso, uma outra notícia, uma outra informação, na verdade, que, olha só, os processos abertos pela Polícia Federal que apuram delitos contra a segurança nacional aumentaram no governo Bolsonaro em 285%, isso em comparação com o governo Dilma. Então, é um número bastante absurdo, e são práticas como essa que você descreveu agora. Completamente absurdo. Você sabe que o Rodrigo Pilha, que é um militante de esquerda conhecido nacionalmente, um cara muito corajoso, com opiniões muito fortes, e tem uma entrada grande nas redes sociais, enfim, o Rodrigo Pilha é pilhado mesmo, um cara assim muito corajoso e tal. Ele foi um dos manifestantes presos, o delegado liberou todo mundo, que achou aquilo ridículo, mas ele foi novamente preso em seguida, porque descobriram que ele tem uma sentença de um juiz sobre um caso de desacato à autoridade em 2014, se não me engano. E aí a gente entra em outra seara, que é uma das grandes desgraças das relações sociais e policiais no Brasil, Thalita, que é o chamado crime de desacato, que é uma herança colonial, como é o próprio cargo de delegado, é uma herança colonial, para submeter o povo à autoridade, para que ele não possa sequer contra-argumentar a autoridade. Você sabe que se você estiver na rua, um PM lhe abordar, ele dá um tapa na cara, e você chamar ele de puto, ele lhe prende por desacato. Você não pode prendê-lo porque ele te deu um soco na cara, ou te jogou no chão, ou pisou, ou apalpou você durante uma revista de forma insidiosa, ou que ele bateu numa criança, ou que ele arrancou uma orelha, que ele furou um olho. Mas se você falar para ele assim, seu puto, ele te prende por desacato. E o crime de desacato é tão subjetivo que ele é utilizado de forma muito intimidatória contra todo mundo, mas basicamente contra as classes mais pobres, contra os pretos, claro, que se o delegado achar, ou o policial achar que você está numa atitude desrespeitosa, ele lhe prende por desacato. Se ele fizer uma pergunta e você rir, ele lhe prende por desacato. Sim. É o arbítrio absoluto. Então, o Rodrigo Pilha sofreu um processo de desacato, e como ele se mudou, ele morava num lugar em Brasília, ele se mudou para outro, e não avisou a justiça, um juiz qualquer fez o julgamento dele à revelia. E ele foi condenado, ele não sabia, 7 meses de prisão. É uma coisa, é um absurdo dentro dos absurdos, porque as relações jurídicas e policiais no Brasil estão completamente contaminadas pelos entulhos autoritários. Não é só a Lei de Segurança Nacional. O próprio Código Penal é muito velho, de 1941. Né? A cultura policial é ultraviolenta. A PM tem uma formação fascista na sua essência, ela foi criada dentro de um ambiente fascista da ditadura militar, para agir como força auxiliar do Exército, das Forças Armadas. Né? A categoria de polícia da PM é força auxiliar. Né? Os oficiais da PM vão até coronel. Eles são parte das Forças Armadas como forças auxiliares. Tudo isso contribui para esse ambiente de promiscuidade da violência no Brasil, que o Bolsonaro está aproveitando ao máximo, porque essa é a vibe dele. Quer dizer, a vibe dele é a violência, né? O discurso dele é da violência. Então, a Lei de Segurança Nacional está sendo utilizada como instrumento, como ferramenta para intimidar os movimentos populares. É isso que está acontecendo, Thalita. Leandro, deixa eu só finalizar essa pauta para a gente mudar para a próxima. Você acha que isso pode ser um cerceamento da liberdade de expressão? Esse cerceamento, na verdade, pode crescer ainda mais e o governo faria questão desse cerceamento da liberdade de expressão? Eu acho que é de interesse total do Bolsonaro em cercear a liberdade de expressão, porque ele está percebendo agora que o adjetivo de genocida está colando nele.
E está colando no mundo todo. Quer dizer, Bolsonaro certamente vai ser lembrado como Bolsonaro, o genocida. E quantos são os magrinhos que estavam chamando, as pessoas que não tinham nenhum poder, né, de fogo realmente, enquanto eram artigos ali de jornais, articulistas, não tem problema. Mas quando vozes muito, né, com muita amplitude, como o Felipe Neto, por exemplo, chama de genocida, aí ele achou que deveria tomar uma medida, né, botou o filhote dele lá, o Carluxo, né, que é um filhote de ditador, para utilizar da forma muito semelhante como era feito na ditadura militar. Pegou um delegado da Polícia Civil para intimidar, alugou um delegado para intimidar Felipe Neto, porque sabendo que calando o Felipe Neto, ele assusta. Olha, vocês estão fazendo isso com um cara que é milionário, que tem, sei lá, 200 milhões de seguidores nas redes sociais, pô, eu que não vou falar mais. Aí você tenta calar os parlamentares, os movimentos populares, as pessoas que estão gritando na rua, né? Aí passa um carro da PM, ou seja, como o recado já foi dado, passa um carro da PM, Thalita, um carro da PM com soldados, não foi oficiais da PM que se reuniram e estudaram a Lei de Segurança Nacional e decidiram aplicar, não. Um carro, uma viatura passando na esplanada militar parou e recolheu todo mundo dizendo que estavam cometendo crime contra a Lei de Segurança Nacional. Isso é um absurdo. Os absurdos são os guardas da esquina que estão excitados, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, então eles estão excitadíssimos com a cadela do fascismo e acharam que estavam fazendo a coisa que vai agradar o comandante dele na PM, o Bolsonaro no Palácio Planalto, a Polícia Federal. Ainda bem que o delegado que recebeu os manifestantes percebeu que aquilo era uma idiotice completa e os liberou imediatamente. O caso do Rodrigo Pilha, que permanece preso, é porque tem um absurdo dentro do absurdo, que ele estava preso por uma sentença de desacato. Acho que você dá o tom, de fato, sobre a gravidade de um ato como esse e que a gente pode ver se repetindo agora nos próximos dias. Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a tudo isso.